Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui, eu estarei dando continuidade à obra nomeada como A Interpretação dos Sonhos, a obra na qual eu venho debruçado, para trabalhá-la aqui no canal Só Psicanálise, beleza? E aí, quem não assistiu os vídeos anteriores, é importante que você assista, tá bom? Para que você possa ter uma compreensão abrangente acerca dessa temática, acerca dos conteúdos, que estão aí inseridos nesta obra que é clássica na dimensão da psicanálise, certo? Anteriormente eu vinha falando aí, das várias visões de vários autores que foram visões registradas por Freud na obra A Interpretação dos Sonhos, visões que muitas vezes vão divergir uma da outra, Como foi visto, alguns vão ter a concepção de que o sonho não tem uma ligação direta, com a vida de vigília, Outros vão ter aí a visão de que o sonho, sim, tem ligação com a vida de vigília, com as experienciações na realidade, no mundo real, certo? Então, gente, o que é que acontece? É possível que surja, no conteúdo de um sonho, um material que no estado de vigília não reconheçamos como parte de nosso conhecimento ou nossa experiência. Isso é o que Freud vem nos dizer na obra A Interpretação dos Sonhos. Ou seja, de repente a gente sonha, Quando acordamos, nos recordamos do sonho, nos recordamos do conteúdo do sonho, mas no entanto, não o conhecemos como parte das nossas experienciações reais. Ou seja, sonhamos algo, e diz, isso foi só um sonho, não temos aí o fio que liga esse conteúdo onírico às nossas experienciações do mundo real. E aí, Freud vem nos dizer, lembramos-nos naturalmente de ter sonhado com a coisa em questão, mas não conseguimos lembrar da nossa experienciação dessa coisa em questão na vida real. Não conseguimos recordar, E aí é quando ficamos em dúvida, segundo Freud, quanto à fonte a que recorreu o sonho, E aí, por não lembrar dessas experienciações na vida real, no mundo real, a gente não consegue recordar que lá está a fonte do sonho, E aí, como Freud diz, nesse momento sentimos-nos tentados a crer que os sonhos eles possuem uma capacidade de produção independente, ou seja, aquilo que sonhamos independe, Ficamos aí tentados a crer nisso, que aquilo que sonhamos nada tem a ver com o que experienciamos na vida real, na vida de vigília. E aí Freud diz, finalmente, muitas vezes, após um longo intervalo, alguma nova experiência vivenciada acaba relembrando a recordação perdida do outro acontecimento, E aí é quando temos a fonte do sonho revelada. Ou seja, lá na frente experienciamos algo, onde aquela experienciação acaba nos recordando, de uma experienciação anterior que nos fez sonhar com aquele dado
acontecimento, né? E ao sonhar com aquele dado acontecimento, não recordamos, né, dessa experienciação passada, né, que foi fonte desse conteúdo onírico aqui, né? Mas lá na frente acabamos vivenciando algo que nos faz lembrar desse acontecimento passado que produziu esse conteúdo onírico nesse dado momento sonhado, né? E aí é quando somos levados a admitir que no sonho sabíamos e nos recordávamos, né, de algo que estava além do alcance da nossa memória, além do alcance do consciente, né, além do alcance de nossa memória de vigília, entende? E aí Freud vai trazer um exemplo, né, que foi aí fornecido por Delboff, né, que é um filósofo, né, e esse exemplo é extraído da própria experiência do Delboff, né. Esse filósofo, ele viu em seu sonho o quintal da sua casa, sabe? E o quintal da sua casa, no seu sonho, estava aí coberto de neve. E aí, sob a neve, Delboff encontrou dois pequenos largatos, né? Dois pequenos largatos semi-congelados e enterrados, entende? E aí, como ele é muito afeiçoado aos animais, ele apanhou os largatos, aqueceu esses largatos, né? E os levou de volta para o pequeno buraco, né? Que eles ocupavam na alvenaria, entende? E aí o Delboff deu-lhes ali, né? Isso conteúdo do sonho, tá? No sonho, Delboff deu ali, né, algumas folhas de uma pequena samambaia que crescia no muro, né? E aí no sonho ele conhecia o nome da planta e o nome da planta era Asplenium ruta muralis, né? E aí o sonho prosseguiu, né? E aí após uma digressão, né? Ou seja, após algum tempo, digamos assim, após um passar de um tempo, ali dentro do sonho, o Delboff volta aos largatos, entende? E aí Delboff, ele, para sua surpresa, ele viu dois outros lagartos, né, no sonho. Esses dois outros lagartos no sonho se ocupavam dos restos das folhas da samambaia, entende? E aí depois ele olhou ao seu redor e viu um quinto lagarto, né? E a seguir um sexto lagarto, né? E aí esses lagartos se dirigiam para o buraco do muro, né? Até que toda a estrada estava ali fervilhando com uma procissão de lagartos, né? Todos se movimentando na mesma direção, entende? Pois bem, quando desperto, Delboff sabia os nomes em latim de pouquíssimas plantas, né? E Asplenium, o nome da samambaia, né, não estava entre os nomes que ele sabia na vida de vigília, né? E aí, para sua grande surpresa, ele pôde confirmar o fato de que realmente, na vida real, existe uma samambaia com esse nome, né? E aí a denominação, né, da samambaia na vida real é Asplenium ruta muraria, né? Fora aí ligeiramente deturpada no sonho, né? E aí isso dificilmente poderia ser uma coincidência, né? Para Delboff continuou a ser um mistério, né, o modo como vierá esse nome sem que ele tenha o conhecimento do nome dessa samambaia na vida real, né? O sonho ocorreu em 1862. E aí, 16 anos depois, né, quando o filósofo visitava aí um de seus amigos, ele viu
um pequeno álbum de flores prensadas, que é tipo um caderno onde ali está colado várias, como é que eu posso dizer, várias flores secas, né? E aí o Delboff, naquele momento, ao pegar, né, esse álbum, ele começou a recordar-se de algo. E aí ele abriu ali o herbário, porque o nome do álbum, o nome que se dá a esse tipo de álbum é herbário, entende? Daí, ao folhear, ele encontrou a asplênio de seu sonho. E ele viu lá o nome em latim. E pasmem, quem colocou aquele nome ali foi ele. Era a letra dele, escrito ali por seu próprio punho, abaixo da samambaia, entende? E aí, nesse momento, os fatos poderiam ser verificados. Em 1860, 2 anos antes, né, do sonho com os lagartos, uma irmã desse devido amigo que ele fora visitar, em viagem de lua de mel, fizerá uma visita a Delboff. E ela trazia consigo esse álbum, esse herbário, né, que seria um presente dela ao irmão. Ela estava com esse álbum e iria dar para o irmão de presente. E Delboff, ele deu-se ao trabalho de escrever, sabe, sobre cada planta ali, cada planta seca, o nome da planta em latim, entende? E ele escreveu tendo aí como auxílio um botânico. O botânico foi ditando e ele foi escrevendo os nomes com o seu próprio punho, entende? Isso foi um feliz acaso que tornou esse exemplo muito digno de ser recordado. Foi uma experienciação que talvez para a dimensão do consciente de Delboff não foi algo tão significativo assim, mas para o seu inconsciente foi um feito significativo, né? Ele estava ajudando a irmã de um grande amigo, né, na preparação de um presente para esse grande amigo. O inconsciente dele captou isso de modo muito significativo, né? E aí isso deu permissividade a Delboff para reconstruir mais uma parte do conteúdo do sonho até sua fonte esquecida, né? Um belo dia, em 1877, aconteceu-lhe de pegar um velho volume de um periódico ilustrado, tipo uma revista, né, que ele recebia periodicamente. E nesse periódico ele encontra uma fotografia de toda a procissão de lagartos. E ele sonhou com essa procissão de lagartos em 1862. Nesse dado momento que ele pega esse periódico, ele está aí em 1877. E aí, quando ele pega os periódicos, nesse dado volume, né, da procissão de lagartos, a imagem ali, né, esse dado periódico trazia a data de 1861, entende? Veja que o sonho foi em 1862, então Delboff já tinha visto a imagem da procissão de lagartos, né? E aí Delboff, ele se lembra, se recorda de ter sido assinante da publicação desses periódicos desde seu primeiro número, entende? Então ele realmente tinha um certo fascínio por esses periódicos e ele já tinha visto a imagem da procissão de lagartos um ano antes de sonhar com esses lagartos em procissão, entende? Então veja que o conteúdo onírico, num primeiro momento, que estava compondo ali o sonho de Delboff, parecia não ter sentido nenhum, parecia ser um conteúdo isolado da vida de vigília, da vida real. Até que ele se depara com fatos onde ele, né, percebe que ele já experienciou aqueles artefatos na vida real.
porém fora esquecido, porque para o consciente, aquilo parecia não ter um significado acentuado para permanecer ali, presente no consciente, entende? Mas para o inconsciente, algo muito significativo, a ponto de ser reproduzido por meio do sonho tempo depois, né? É isso, gente. Eis aí mais uma elucidação, mais uma explanação acerca da interpretação dos sonhos, certo? Aqui no comentário do vídeo, em destaque, você vai encontrar informações adicionais. Você encontra aí meus outros canais aqui no YouTube. Você encontra o meu Instagram, onde ultimamente eu ando fazendo muito uso do Instagram para a disseminação de informações, de conhecimento, né? Eu tinha 2, mas excluí um e fiquei apenas com um único Instagram, né? Para não ter tanto trabalho assim, entende? Então fiquem à vontade aí para me seguir, certo? É isso. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.